somente está sujeito não somente aos olhos de Deus, mas também aos seus juízos. É muito interessante aqui, vamos voltar aqui para o aspecto literário, né? Nós temos aqui um paralelismo emblemático, nós já vimos vários paralelismos sendo usados aqui no livro de Provérbios, que é um livro poético, paralelismo sinonímico, o paralelismo sintético, o paralelismo antitético, o quiasmo, e agora nós estamos vendo um paralelismo emblemático que ocorre quando a primeira parte do verso apresenta aqui, como nós estamos vendo, uma imagem, uma metáfora, e a segunda parte desenvolve ou esclarece a metáfora apresentada na primeira parte, ou seja, o crisol prova a prata e o forno ouro, mas os corações provam o Senhor. E essa comparação, apesar de haver uma oposição aqui, essa comparação que é muito interessante, porque ele está mostrando aqui, o poeta sagrado, os instrumentos usados para purificar determinados materiais preciosos, em comparação ou em oposição a Deus, que prova da mesma forma e purifica o coração do homem. É interessante nós olharmos para esse texto e percebermos que esse crisol, esse material que é resistente ao fogo, serve para testar a prata, mas também para aprimorá-la. Mas nessa comparação ele está dizendo que o Senhor prova os corações, ou seja, essa prova aqui é uma demonstração cabal, completa, plena e definitiva que Deus faz no coração dos homens. Pode ser que esses elementos, por mais precisos que sejam, e por mais que possam purificar esses materiais ditos preciosos das suas impurezas, a perfeição em fazer isso no coração do homem está na mão do Senhor. Com essa comparação, a Escritura está dizendo, nesse paralelismo emblemático, está nos ensinando que Deus é o elemento que remove todas as pretensões dos homens e testa o coração de todos eles para determinar a sua autenticidade e sua pureza. Ele sonda o coração dos filhos dos homens para ver se estão bem e é dessa forma que ele os refina. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É muito interessante nós olharmos aqui, uma vez que nós estamos estudando à noite no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus faz. Porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus encarnado. O que Ele fez no seu ministério, que demonstra esse esquadrinhamento, essa prova, testificando e mostrando o que existe dentro do coração do homem. Então nós temos alguns textos ali, como por exemplo, Marcos capítulo 2, o verso de 6 a 8, Marcos capítulo 2, verso de 6 a 8, quando o Senhor ali profere perdão de pecados para um homem paralítico, e que ele percebe primeiramente que a maior necessidade dele não era a cura física, mas era a cura do seu coração. E diante daquela situação, que o próprio Senhor Jesus cria, ao fazer o que faz, ele prova o coração daqueles homens que estavam ali no seu entorno. Lá no verso 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ou seja, eles não proferiram isso. O verso 7 estava passando na mente desses homens. E o Senhor sondou a mente de cada um. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito
que eles assim arrazoavam nos seus corações. Diz assim: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Perceba que o que o Senhor Jesus faz aqui é exclusivo daquilo que Deus faz no coração dos homens. Ele sonda os corações. E ele tem um propósito isso. Trazer à luz aquilo que está dentro do coração do homem. Veja Mateus capítulo 12, verso 25. Mateus capítulo 12, verso 25. Lá no verso 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Perceba, eu poderia trazer outros textos que mostram isso, fiz questão de trazer textos do Novo Testamento, da pessoa de Jesus, para mostrar claramente, é uma coisa que nós estamos desenvolvendo à noite, a divindade de Cristo. Perceba que somente quem faz isso, quem prova de forma perfeita, plena, de forma cabal, o coração e os pensamentos dos homens, é o próprio Deus. Perceba aqui que, ao tratar do conhecimento que o Senhor tem do coração humano, o autor sagrado que está separando as aparências da realidade. E é isso que Cristo faz quando Deus faz, quando ele sonda o coração do homem. Ele quer separar aquilo que é externo daquilo que é real. E é muito interessante nós percebermos isso na Escritura, num momento bastante emblemático, quando Samuel vai à casa de Davi, de Jessé, para escolher um de seus filhos, que será o futuro rei de Israel. E lá no capítulo 16, no verso 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: porque Samuel, um profeta de Deus, ele olha e diz: é esse, tem todas as qualidades, é só olhar. Diz assim a Escritura: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É interessante que essa palavra certamente é algo que você usa muitas vezes na Escritura, e o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo usa esse tipo de expressão, e a Escritura usa para dizer uma coisa que é inequívoca, que não tem erro. Ele diz: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como um homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E o Senhor vê o coração, não que ele não conheça o coração do homem e não saiba quem nós somos, mas para que nós possamos nos ver nessa prova, para que possamos reconhecer quem nós somos realmente. E em que patamar nós estamos na nossa vida. E fazermos uma análise verdadeira e real de nós mesmos. Esse é o propósito. Veja, mais uma vez, na pessoa de Jesus, um momento bastante interessante, onde ele sonda o coração das pessoas ali e dá um veredito, lá em Mateus capítulo 12, verso 41 a 44, que é a oferta da viúva pobre. E essa narrativa diz assim, no verso 41, capítulo 12 de Mateus: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos fizeram, mais do que todos o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía
todo o seu sustento. Essas coisas, queridos, estão escritas para nós. Porque é somente Deus que pode sondar e conhecer o nosso coração e os nossos pensamentos. E essa é a razão pela qual Deus separa as aparências da realidade. A onipotência divina prova o caráter de Deus, porque a Escritura vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons, Provérbios 15:3, ou seja, o Senhor separa, Ele distingue aqueles que são maus daqueles que são bons, ou seja, os justos dos injustos, os ímpios dos retos. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 2, nós vamos ver a razão de Deus separar as aparências da realidade. O além e abismo estão descobertos perante o Senhor. Ou seja, essas coisas estão diante de Deus, quanto mais o coração dos homens. Ele mede o homem pelo seu coração, pelas ações do seu coração. Veja o que Provérbios capítulo 21. Desculpa, Provérbios 16:2, eu citei Provérbios 15:11. Provérbios 16:2 vai dizer: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. É por isso que o Senhor separa as aparências da realidade. Uma vez, e aí citando esse verso 16:2, uma vez que as pessoas justificam todos os seus atos e o Senhor avalia os intentos do coração do homem de acordo com a verdade, é certo que vão surgir conflitos de avaliação. E por quê? Porque muitos dos caminhos que os homens trilham podem parecer aos seus olhos algo correto, mas podem ser caminhos tortuosos, como diz a palavra do Senhor, a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por isso Deus sonda corações, para que os homens possam medir suas ações pela ótica divina, e não por julgamentos humanos, seus próprios ou de outros, que não podem, por vezes, enxergar, sondar o profundo coração de uma pessoa. É por isso que o salmista, lá no Salmo 19, verso 12, vai dizer assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Isso porque a Escritura vai dizer em Provérbios 21:12, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Ao usar essas expressões, ou seja, essas figuras, essas imagens do crisol, o autor sagrado quer indicar a purificação, o refinamento, porque é isso que essas coisas faziam. Num processo técnico, ele quer igualar, ou seja, comparar essas coisas às provas, aos testes que Deus faz para provar a nossa pureza e o nosso valor. É o que Deus faz com os homens. Por isso o salmista muitas vezes vai dizer, como no Salmo 17, verso 3, sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontra em mim, a minha boca não transgride. Aqui o salmista, ele pede para que o Senhor sonde o seu coração, porque ele estava certo da sua integridade. Mas perceba, mesmo nessa condição, ele pede para que o Senhor esteja sondando o seu coração, como no Salmo 139. Que diante de uma situação em que ele está agindo de forma justa, ele pode estar pecando contra Deus. Lá o Salmo 26, verso 2, quando o salmista mais uma vez diz assim: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, porque ele é o único que pode fazer isso. Porque ele é o único que pode dar esse entendimento a nós. Porque os nossos caminhos muitas vezes são retos aos nossos próprios olhos. Nós podemos, nessa retidão, estar indo contra a vontade e a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que
o próprio Deus. O Salmo 66, 10 e seguintes, ele vai dizer assim, veja o que esse salmista vai dizer. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, ou seja, tiraste as nossas impurezas, nos aperfeiçoaste, como se acrisola a prata. E veja como ele fez isso. Verso 11. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Foi dessa forma que Deus purificou o seu povo. Porém, afinal, o propósito disso nos trouxesse para um lugar espaçoso. Perceba aqui que a prova e a aflição vindas do Senhor foram elementos de purificação e pureza para o povo de Deus. E é isso que Tiago vai dizer lá no seu primeiro capítulo, nos versos 2 a 4, quando diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Eu gostaria de chamar a sua atenção, querido, para os diversos aspectos do processo de purificação que está sendo apresentado aqui do metal, né? Para descrever aqui o juízo de Deus sobre o pecado e também a purificação deste. Lá em Ezequiel, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22, verso 18 a 22. E veja o que a Escritura vai dizer. O contexto de Ezequiel é o contexto do desterro babilônico. Né? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Escória. Escória seria os resíduos que são retirados dessas impurezas, ou seja, o lixo. Ou seja, daquele metal precioso, né? São os resíduos, são as impurezas, o lixo. No meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, pois que todos vós vos tornassem escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata, o cobre, o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. E sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Perceba que Deus prova os corações do seu povo pela aflição. E frequentemente é no meio dessa aflição que ele separa, que ele escolhe o seu povo. É por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 48, verso 10, ele vai dizer que muitos foram passados por essa prova, mas não resistiram. Ou seja, eles não atinaram. Ele diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Ou seja, por meio de aflições e dificuldades, Deus procura promover, ou seja, remover do seu povo essa impiedade e todo o pecado, de modo que o povo suporte a sua presença santa por meio das provações e aflições impostas por Deus. Mas ali no caso de Isaías, eles rejeitaram essa purificação. Eles rejeitaram o crisol e a fornalha.
Foi isso que fez com que o desterro babilônico ocorresse e todas as coisas que aconteceram ali no entorno, tanto de Ezequiel e Jeremias, que são profetas que vivem intensamente essa realidade. Nesse processo divino, o homem tem a responsabilidade de limpar a si mesmo a fim de ser purificado. Ou seja, o homem deve reagir com obediência à palavra de Deus para experimentar essa purificação. Quando o povo de Deus é errante e viola a aliança, Deus, por meio dessas coisas, procura trazê-lo de volta, purificando das suas impurezas. E é o que nós vemos lá em Jeremias. Abra Jeremias, capítulo 9, versos de 5 a 7, quando diz assim: Jeremias 9, 5 a 7, cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, isso no meio do povo de Deus. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vos acrisolarei e os provarei, para que de outra maneira, porque que de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano. Com a boca fala cada um em paz com o seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de tal nação como esta? Perceba, Deus testa o seu povo na fornalha da aflição. E embora o seu povo tenha de suportar as circunstâncias difíceis, e aí está a purificação, a semelhança com o metal, tá? Na medida em que a sua fé em Deus permanece firme, eles esperarão o livramento. Veja o que o Salmo 66, versos de 6 a 12 vai dizer. Ele diz assim: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltam os rebeldes, bendizei ao povo do nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como uma crisola prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Sabe o que é interessante? O que é interessante nisso é que, entre a promessa e o seu cumprimento, a própria palavra de Deus, ele testa e purifica aquele que ouviu e creu. É o que nós estamos vendo aqui. É o que o salmista vai falar a respeito de José, lá no capítulo 105 do Salmo, do verso 17 a 19, quando ele diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O que nós estamos vendo aqui nesse salmo, queridos? Vemos que José suporta a provação severa imposta por Deus para, no final, capacitá-lo a realizar a tarefa que lhe seria atribuída, que lhe for atribuída. Entretanto, o que acontece nesse período, para muitos, é que essas pessoas esses muitos se tornam tão obstinados, tão rebeldes, que não importa quão intenso se torna o fogo purificador. Isso não tem valor para eles. Eles rejeitam aquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. Veja o que Jeremias, capítulo 6, verso 27 a 30 vai dizer. Ele diz assim: qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e examines. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo.
Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Perceba aqui que o profeta Jeremias, ele recebe um comissionamento real, um comissionamento divino, para agir como esse purificador, como esse forno, como esse crisol. E ele tinha o dever de avaliar a pureza dos membros, das pessoas ali da igreja de Cristo ali naquele momento, daquelas pessoas ali naquele momento. E nessa condição, ele deveria não só examinar o mundo e a sua época, mas bem como a conduta dos seus conterrâneos nos padrões fixos e inegociáveis da lei de Deus. E com base aqui no relato do profeta, Deus descarta o povo como prata de refúgio. E aí, por não ouvirem a voz do Senhor, por não se dobrarem à disciplina, ao fogo purificador, à aflição, o juízo contra o seu povo vem. Mas em meio a esse juízo, Deus está preparando um povo para si. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar, queridos, aqueles que se submetem ao juízo de Deus, como algo purificador, terão como resultado o estabelecimento de uma cidade sobre o qual ele tem absoluto domínio. Isaías, ao pregar sobre o pecado e a situação do povo, lá no capítulo 20, capítulo 1, nos versos 25 a 28, ele diz assim: depois de começar aquele discurso, dizendo que Israel não conhecia um boi, um jumento conhecia o seu dono, mas Israel não conhecia o Senhor. E ele começa a falar ali nos primeiros capítulos de forma forte, mostrando a situação do povo, da igreja de Deus naquele tempo. E ao final, lá nos versos 25 a 28, ele diz assim: voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei como potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro, restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor perecerão. Perceba, queridos, na história do povo de Deus, que o justo sempre vai suportar o teste leal de Deus, sem desprezar esse teste. E confiadamente ele vai declarar que a aprovação divina não achou nada em falta. Como o salmista mesmo diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e na iniquidade. Iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Esses dois elementos aqui falam da mesma coisa, o crisol e o forno. O mesmo que vale para o crisol, vale para a fornalha, como metáfora da ação purificadora de Deus em meio ao seu povo. É muito interessante nós trazermos o significado no original dessas palavras crisol, acrisolar, para nós entendermos de forma apropriada como Deus prova o seu povo. E a maioria dessas ocorrências, esse verbo, está em passagens que descrevem um processo de prova ou refinamento de pessoas. Como no caso de Gideão, lá no capítulo 7, verso 4, quando ele vai dizer assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faz descer as águas e ali tu os provarei. Ou seja, é essa mesma palavra que ele usa aqui. Nesse texto aqui, de Juízes, Javé anuncia que vai diminuir o número de guerreiros a fim de destacar o caráter miraculoso, o livramento daquilo que viria. Ele diz: vai prová-los e vai retirar aqueles que não passaram no teste. Deus vai pôr o seu povo à prova, ou seja, ele vai selecioná-lo e vai refiná-lo, como o ourives faz com o ouro. E é isso que o profeta Isaías profetiza no capítulo 1, verso 25: voltarei contra ti minha mão,
purificar-te-ei como potássia das suas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Javé aqui está avisando ao seu povo que na fornalha punitiva e purificadora do juízo de Deus, ele removerá todas as impurezas, toda a escória, todo o lixo, toda a mistura. Perceba aqui que os bons e os maus, no meio do povo, os justos e os infiéis, sofrerão do mesmo jeito, no duro castigo a ser desferido contra eles, mas no fim de todo esse processo, as impurezas, ou seja, os ímpios terão sido destruídos, e o ouro e a prata purificadora, ou seja, os justos fiéis, serão preservados, redimidos e restaurados, mas passarão pelo mesmo teste, pela mesma prova. A ideia aqui, queridos, de prova, Deus prova o coração, tem Deus como objeto, como sujeito, é aquele que executa a ação, e o ser humano como objeto é aquele que recebe essa ação, indicando ali a prescrutação e o conhecimento divinos. E é muito interessante que nesse contexto, não se associa a obtenção de conhecimento a nenhuma atividade normal. Ou seja, é Deus quem vai desvendar os segredos do coração aos homens, com o único propósito de fazer bem ao seu povo. E é o que nós vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, quando ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ou seja, Deus tem a necessidade de trazer à luz aquilo que parece desapercebido por nós. Essa letargia não é só algo que acontece com aquele homem que é desprovido da graça de Deus. É lógico que esse homem que é desprovido dessa graça de Deus está em completa letargia, mas essa letargia está presente em nós. Nós vimos isso ali nos evangelhos, a resposta dos discípulos, as questões, ou aquilo que o Senhor exigia ou ensinava a eles, eles eram lerdos. Nós somos assim. Pedro tinha uma avaliação muito boa a seu respeito. E ele disse: Senhor, todos eles podem ir embora e fugir, mas eu vou ficar. Ele foi o primeiro a correr. Ele precisava passar disso para conhecer o seu próprio coração. E por incrível que pareça, porque nós não pensamos assim. É isso que a Escritura está dizendo para você. E é isso que Deus faz com o seu povo. Traz ao conhecimento aquilo que parece despercebido. O Salmo 139 é um salmo bastante emblemático com relação a isso. Porque a situação de Davi ali, ele estava agindo de forma correta, de forma justa. E nós vemos ali a vida de Davi, sendo descrita ali no livro de Samuel, pegando ali uma certa parte do livro de Reis. Nós vemos ali a vida e o comportamento dele, um homem justo, apesar de ser um homem infalível. Vemos ali ele na caverna, querendo mostrar uma justiça própria, então ele toca na orla de Saul, como se estivesse dizendo assim: a sua vida estava em meu poder. E naquele momento que ele faz isso, ele não tinha intenção de matá-lo, apesar dessa ser a indicação daqueles que estavam ao seu lado. Ele percebeu que a intenção do seu coração, por mais que não fosse aquela, era semelhante. Ele reconhece isso diante de Deus. E a atitude dele naquela situação demonstra
claramente isso. Se nós fôssemos olhar com os nossos olhos, nós olharíamos aquela situação e diríamos: que homem, que nobreza de caráter. Mas Deus olha o coração. E no coração ele havia pecado contra o Senhor. Porque demonstrou sua força e o seu poder naquele momento de fragilidade em que Saul se encontrava. Perceba, queridos, que esse provérbio está encorajando a nós a fazer como o salmista, pedir que Deus lhe mostre o seu coração, para que ele possa ver seu caminho mau e para que possa ser conduzido pelo caminho eterno ao se arrepender. E no Salmo 139, Davi estava coberto de razão, ele estava sendo ali julgado e interpretado de forma errada, estava sendo perseguido injustamente, mas naquela situação ele pede, com toda a razão sobre si, diante de Deus ele pede: Senhor, sonda o meu coração. Isso é muito emblemático, porque muitas vezes podemos estar exercendo justiça, mas com um coração pecaminoso, e não percebermos isso. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: é somente Deus que prova os corações. Os homens podem provar sua prata e seu ouro, como o crisol e a fornalha, mas eles não têm como provar os corações uns dos outros. Somente Deus faz isso. Deus, que é ao mesmo tempo o seu soberano e aquele que sonda o coração. Eu gostaria, querido, de, já indo para o final, finalizar essa exposição com o Salmo 66, versos de 5 a 12. E gostaria de lê-lo mais uma vez, dizendo assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele, ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltam os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vossa vida, com a vida a nossa alma, e não permite que nos revalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizéssemos que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Isso é o acrisolar de Deus ali no povo. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Perceba aqui que em toda aflição, sofrimento, dificuldades, Deus quer sondar o nosso coração. Ele quer revelar o que existe de impuro, o que precisa ser eliminado. Em toda provação que temos na vida, devemos avaliar o que precisa mudar, o que você precisa aprender, o que eu preciso a partir de agora fazer para que Deus seja glorificado por meio de toda essa provação. Quando estávamos em Boa Vista e éramos pastoreados pelo Alfredo, ele sempre dizia isso. Não só de púlpito, mas pessoalmente, quando passamos por dificuldades e aflições e não aprendemos aquilo que Deus quer nos ensinar, nós necessariamente teremos que passar por isso de novo. Em todas situações como essa, essas são perguntas importantes. O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso a partir de agora fazer para que Deus seja glorificado por meio de toda essa aprovação? Essas devem ser perguntas legítimas, feitas por nós, individualmente como igreja, diante do que tem acontecido no Rio de Janeiro. Com certeza uma coisa que eu tenho que fazer é orar, com certeza. Isso aí sem sombra de dúvida. Tá?
olhar para essa situação e avaliar o que eu preciso aprender com isso, o que precisa mudar na minha vida, o que agora eu preciso fazer para que Deus seja glorificado no meio de todas essas coisas. Deuteronômio vai dizer que tudo isso foi para prová-los, para saber o que estava no coração deles e, afinal, fazer bem. Deuteronômios 8, 2, 3 e 16. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Queridos, nós precisamos ser testados para compreendermos que há algo mais valioso que a nossa própria vida nesse mundo, ou a manutenção dela, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus. Precisamos ser purificados e aperfeiçoados por meio das dificuldades e provações da vida, para entendermos que aquilo, o que é mais valioso e o que muitas vezes temos abandonado ou deixado em segundo plano. E eu aqui quero fazer um puxadinho para os pais, em especial para os homens, com relação aos seus filhos. Porque nós somos chamados a agir como Deus age na vida do seu povo. E eu não vou falar nem com relação à disciplina. Eu vou falar com relação a treinamento. A vara e a disciplina dão sabedoria. Ali, vara, correção física, disciplina ali é treinamento. Eu já falei sobre isso. Nós não podemos facilitar as coisas para os nossos filhos. Não é colocar impedimentos. Às vezes até a gente vai precisar fazer isso. Mas deixar que eles estejam construindo as suas vidas. Instruí-los naquilo que é certo, mas deixar que eles andem por suas próprias pernas. Porque muitas vezes nós queremos guardar os brinquedinhos deles, privá-los de determinadas coisas para que não passem por dificuldade, não vai jogar bola, vou falar coisa assim, não vai jogar bola descalço por causa disso e tal. Não, tem que jogar, pode jogar bola de... Eu estou querendo dar um exemplo. Criar facilidades demais e não colocá-los à prova todo o tempo, não dar responsabilidades. Colocá-los em situações difíceis que você vai monitorar e ele vai ter que decidir o que vai fazer e você está ali, cuidando, olhando. Nós não pensamos desse jeito mais. Testar a fidelidade dos nossos filhos. Eu sempre disse, eu não era polícia, eu não sou polícia, eu não vou ficar atrás dos meus filhos. Uma vez me questionaram sobre algumas coisas. Eu não sou polícia, eu ensino. No dia que eu vir que eles estão fazendo alguma coisa, como vi, contrário àquilo que eu instruí, aí eu vou agir. Queridos, nós precisamos aprender com o verdadeiro Pai, que é Deus. Ele não facilita a nossa vida. Ele nos sustenta e nos auxilia. Mas Ele espera que nós caminhemos pelas nossas próprias pernas. E nós, como pais, precisamos saber ensinar nossos filhos a andar pelas suas próprias pernas, dando responsabilidade, deixando que eles, dependendo da sua idade, resolvam os seus problemas. Não é deixá-los à sua própria sorte, ou como muitas vezes nós vemos,
Eles fazem as coisas e fazem besteira e você está lá, de braço cruzado, deixa fazer. Deixa, ele vai aprender. Não é assim. Eles precisam ser monitorados, precisam ser acompanhados. Eles precisam ser desafiados. Coisas tão simples antigamente que tínhamos no nosso dia a dia. Nossos filhos trabalhavam em casa. Eles arrumavam as suas coisas. Esses dias eu vi na televisão alunos arrumando a sala de aula. Limpando a sala de aula. Você não vê isso. Você não vê isso nas escolas. É um gari ou alguém que faz o serviço, e os alunos sujam, não se responsabilizam. Isso, infelizmente, já vem de casa. Estávamos conversando no carro e alguém disse: não tem jeito no nosso país. Tem sim. Tem sim. Só que o jeito não é mágico. Começa dentro de casa, começa numa pequena família e no impacto que aquela família tem na sociedade. Se nós não crermos nisso, nós não cremos no Evangelho. É lógico que essas coisas não vêm do dia para a noite. Essas são construídas com o tempo. Uma nação se constrói com o tempo. Uma igreja se constrói com o tempo. Uma vida se constrói com o tempo. No meio de erros e acertos, mas se constrói com o tempo. Tudo que é rápido, tudo que é momentâneo não tem valor nesse mundo e nem no outro. E nós precisamos entender isso, porque é dessa forma que Deus age conosco. Ele diz que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. O verso 5 vai dizer: sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Perceba aqui no Salmo 66, que ele fala da passagem do povo no Mar Vermelho e no Jordão, quando saía do Egito para a entrada do povo em Canaã. Perceba que o povo passou por duras provações até chegarem à terra prometida. Perceba que quando eles chegaram, tiveram o livramento do Mar Vermelho, eles olharam para trás e se desesperaram, porque havia uma perseguição, havia uma aflição, havia uma dificuldade. O que Deus fala para Moisés? E o Moisés fala para o povo: vejam o livramento do Senhor. Em meio à perseguição, veio o livramento de Deus. Perceba, querido, que o povo de Deus passa por duras provações até chegarem à terra prometida. E nós estamos caminhando para ela. Certo comentarista disse assim: todos os santos têm de ir à casa das provações. Spurgeon, ele diz o seguinte: Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem provação. Por que reclamar se estamos sujeitos à regra que é comum a todos os membros da família, regra que tantos têm beneficiado? O próprio Senhor nos prova. Quem então questionará a sabedoria e o amor que são demonstrados na operação? Chegará o dia em que, como neste caso, comporemos hinos nas nossas tribulações e cantaremos com mais prazer ainda, pois a nossa boca foi purificada com plantas amargas, como aconteceu ali no Egito. Em Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés. Perceba, querido, que Deus aqui, a Escritura está nos mostrando que Ele é o único que pode perfeitamente sondar o coração do homem. E ao prová-lo, Ele quer purificar cada um de nós no crisol da sua santidade, para que possamos receber o seu reino eterno. Queridos, nesse mundo você está sendo provado por Deus e todas essas coisas têm um único propósito: é aperfeiçoá-lo para que você possa entender que sem santificação ninguém verá a Deus.
E quando nós falamos de provação, e eu gostaria de fazer essa distinção didática de provação e tentação, a Escritura vai dizer em Tiago que Deus não tenta, ele não pode ser tentado pelo mal, ele não tenta o homem. Ele prova o homem. E é muito interessante essa diferença. Porque quando a aprovação de Deus, ou seja, quando somos provados por Deus, Ele coloca diante de nós obstáculos e dificuldades, aprenda, Pai, provações, nos estimulando a fazer a sua vontade e a obedecê-lo. E Ele proporciona tudo para que ele consiga passar pela provação. Quando somos tentados pelo inimigo, e esta é a diferença da provação para a tentação, ele coloca diante de nós estímulos para desobedecermos a sua palavra. Ele nos tenta a violar e quebrar a sua lei. Como foi no Éden. Deus coloca o homem em prova, dizendo que ele poderia comer toda a árvore do jardim, menos uma. E ele dá todas as condições para o homem obedecer a sua palavra. Satanás, por sua vez, tenta Adão e Eva para desobedecerem a lei de Deus, quebrarem as suas ordenanças, seduzindo-os ao pecado. Essa é uma das grandes diferenças entre provação e tentação. Por vezes, quando estamos sendo provados por Deus, Satanás se interpõe, seduzindo-nos a violar a lei e a vontade de Deus, como foi no Éden. Por isso, quando estamos sendo testados e provados nessa vida, nós devemos lembrar o que Tiago vai dizer lá no capítulo 4, versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ou seja, ânimo falso, duvidoso, fingido, limpai o coração. Queridos, eu quero terminar dizendo para você que quando você estiver passando por determinadas provações e dificuldades, aflições nessa vida, não fique resmungando ou murmurando por aí, como foi com muitos no deserto, que fizeram isso e foram reprovados por Deus. Mas percebam que essas coisas servem para nos educar e fazer que devemos lançar toda a nossa confiança nele, pois ele, por estas coisas, nos faz crescer através delas. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 14, verso 22, após ser apedrejado, dado como morto, e sair daquela situação, ele conforta o coração dos irmãos, dizendo assim: e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que possamos ter essa visão de um Deus amado, de um Pai amoroso, que por meio do crisol e do forno está limpando as nossas impurezas, para que possamos ser apresentados como o marido apresenta ali, como Cristo apresenta diante de Deus a sua noiva, que é a igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que essas palavras fiquem em nosso coração.